Estamos lendo 2 Crônicas, capítulo 34, e estamos aqui falando a respeito do final do período dos reis de Israel e de Judá. Aqui nós estamos falando, nesse capítulo que nós estamos lendo, a respeito do rei Josias. E a história do rei Josias me chama a atenção em alguns pontos. O primeiro deles é que foi um rei que começou a reinar muito cedo. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. A gente acha estranho, mas na verdade isso acontecia naquela época quando não havia alguém na linhagem para suceder o rei que havia morrido anteriormente, e também por questão de escolha de Deus. Josias ele começou a reinar com 8 anos, claro que ele não tomava todas as decisões, certamente ele era bem assessorado por pessoas de confiança e tudo mais, mas o fato é que aos 16 anos de idade, Josias ele começa a adorar o Senhor. Aos 16 anos de idade, digamos assim, ele se converte de verdade. Certamente ele ouviu falar a respeito de Deus durante todo esse período, certamente ele ouviu falar a respeito dos seus pais, dos seus avós, alguns que serviram ao Senhor, outros que não serviram. E analisando tudo que ele ouviu, ele entendeu que a melhor escolha dele era, sem sombra de dúvida, servir ao Senhor. E ele toma essa atitude aos 16 anos de idade. E quando ele toma essa atitude com 16 anos de idade, ele já estabelece a sua vida com Deus. Aos 20 anos, ou seja, 4 anos depois, ele já começa a tomar algumas atitudes para purificar o reino. E Josias ele promoveu uma reforma religiosa no país inteiro, embora a gente sabe que nesse período os reinos do norte, ou o reino do norte já tinha sido levado cativos, os samaritanos estavam habitando lá, mas a Bíblia diz que mesmo assim Josias ele vai até o reino do norte e ele quebra as imagens de escultura, ele destrói os altares. Enfim, ele promove uma purificação em todo Israel, especialmente em Jerusalém e no reino de Judá, onde ele era rei. Então ele acaba com toda a idolatria e manda restaurar o templo. Mas aí acontece uma coisa interessante. Enquanto eles estavam restaurando o templo, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei do Senhor, que tinha sido dado através de Moisés, e entrega este livro para Safã. E Safã leva, provavelmente um escriba, leva este livro até o rei e lê o livro da lei diante do rei. Por que me chama a atenção esse texto? Porque o livro estava sumido. O sacerdote encontra um livro que o rei não sabia que existia esse livro, que esse livro estava lá em algum lugar. E quando lê esse livro, ele percebe que o povo tinha se desviado muito dos caminhos do Senhor. Então o que acontece? Se o livro estava sumido, quer dizer que a prática do que estava escrito ali não estava sendo feita. O povo não conhecia mais ao Senhor. O povo não sabia mais como adorar ao Senhor, porque eles tinham se entregado às práticas mundanas, às práticas pagãs. E o rei Josias, quando aquele livro é lido diante dele, ele percebe o quanto eles estavam afastados de Deus e que por causa disso ele já viu que viriam castigos sobre Jerusalém, inclusive porque Israel, o reino do norte, já tinha sido entregue para os assírios. Ele sabia que sobre Jerusalém também viria castigos, então ele se humilha diante do Senhor. Ele traz o povo a conhecer, ele faz o povo conhecer novamente a lei do Senhor. Nós já falamos sobre isso, nas nossas meditações, falamos sobre essa questão de levar o povo a conhecer a palavra do Senhor, porque a única maneira de servir ao Senhor é conhecendo ao Senhor. E como é que nós conhecemos ao Senhor e servimos ao Senhor sem conhecer a palavra do Senhor? É incrível como nós ainda temos pessoas que estão na igreja, que ocupam um cargo na igreja, um ministério na igreja, no louvor, às vezes na pregação, até mesmo na pregação, que lideram grupos e etc., e não conhece a palavra, não lê a Bíblia, não tem experiência com Deus.
E aí a gente fica vendo as pessoas tomarem atitudes contra a palavra de Deus, atitudes que escandalizam o Evangelho, atitude de quem não conhece a Deus. E é normal que tome atitude de quem não conhece a Deus, porque não conhece a Deus, porque não conhece a palavra, porque não estuda a palavra, porque não se debruça sobre a palavra. O povo de Israel estava prestes a ser destruído, tanto é que nós vamos ver daqui a pouquinho, estamos terminando o livro, já vamos ver que a tribo, o reino do sul, ele foi entregue também para os babilônios, por causa do pecado do povo. E só que Deus falou com Josias: Josias, você se humilhou, eu não vou fazer isso no seu período. Mas já estava determinado esse castigo sobre o povo. Josias governou 35 anos em Israel. Enquanto ele governou em Israel, não, em Judá, enquanto ele governou esses 35 anos em Judá, o povo caminhou com Deus. O povo obedeceu a Deus porque o povo conheceu a Deus. E por causa disso, aquele castigo, aquele mal que viria, que já estava determinado, porque havia muitos pecados praticados, ele foi protelado. Deus deixou para fazer isso depois. Por que Deus deixou para fazer isso depois? Porque Deus sabia que viriam outros reis depois de Josias que não teriam o coração voltado para ele. E fatalmente o fim de Jerusalém, do Reino do Sul, era ser entregue para os babilônios. Se nós não tomarmos atitudes com a palavra, se não conhecermos a palavra, se não conhecermos o Deus que nós servimos, se nós não lemos a Bíblia, se não tomamos uma atitude com relação à palavra de Deus, meus amados, se nós não fazemos isso, nós não vamos servir a Deus de verdade. Nós vamos pregar a palavra, nós vamos liderar grupos, nós vamos conduzir louvores, liderar ministério de louvor, vivendo, fazendo as coisas para Deus, sem fazer as coisas como Deus quer. Você entendeu qual que é a responsabilidade que nós temos e qual a situação que nós nos metemos nela? Porque não queremos tirar um tempo para Deus, porque não queremos tirar um tempo para estudar a palavra, para ler a palavra, para conhecer a palavra. Sem conhecer a palavra de Deus é impossível agradar a Deus de verdade. Eu estou vendo muita coisa acontecer na igreja hoje em dia. Eu estou vendo muita coisa acontecer na vida de muitos líderes hoje em dia. Eu estou vendo muitos líderes frustrados, sem experiência com Deus, querendo, mas não alcançando. Por que isso? Porque não tem conhecimento da palavra, porque não busca conhecimento da palavra. Pessoas que estão na igreja e que elas só abrem a Bíblia na hora da pregação e olhe lá. Alguns nem levam Bíblia mais para a igreja, tem a Bíblia lá no celular, talvez na hora da pregação, abre o aplicativo para ler o texto e pronto, acabou. Não é possível. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer a Deus e assim desenvolver uma vida cristã produtiva, um ministério produtivo. Em nome de Jesus, vamos assumir uma postura, uma posição que vai fazer diferença na nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus, chamar a sua atenção para conhecer a Deus, chamar a sua leitura a sua atenção para ler a Bíblia, chamar a sua atenção para ler a Bíblia, para conhecer Deus pela palavra, para que você possa desenvolver o seu ministério de verdade, para que você possa desenvolver a sua vida cristã de verdade, e assim você não vai ser levado por vento de doutrina. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor, nos desperta, Senhor amado, para a intimidade com o Senhor, com a Tua palavra. Abre o nosso coração para que possamos entender a necessidade que nós temos, Pai, urgente, de nos encontrarmos com o Senhor, Senhor amado, na Tua palavra, Te conhecendo, para que possamos Te servir de verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.